Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Wesley. Quero agradecer a todos por nós estarmos batendo aí mais de 200 inscritos. Quero agradecer a todos que já fazem parte aí do canal. Se é a primeira vez que você está me assistindo, não esquece de ver o vídeo até o final, para que depois você possa decidir se você gostou ou não. E aí você já deixa aí o teu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E se você curte essa pegada mais aí das ciências humanas, da psicanálise, da educação, né, do desenvolvimento humano, das reflexões humanistas, filosóficas, existenciais, enfim, das áreas humanas de uma maneira geral, já comenta aí embaixo também, para que a gente possa fazer uma discussão bem legal. Prometo que eu respondo. E vamos a mais um vídeo. Então, o vídeo de hoje nós vamos estar refletindo sobre motivação. Você sabe o que é realmente motivação? Você sabe o que é realmente estar motivado num mundo bem complexo como o que nós vivemos, numa fase que nós estamos chamada de pós-modernidade por muitos estudiosos das ciências humanas, das áreas humanas, numa fase neoliberalista também, bastante conturbada por questões econômicas internacionais que tomam conta de todo o globo. Nós às vezes nos deparamos com uma vida completamente sem sentido e ficamos tentando perceber, buscar, encontrar aqui e ali aonde é que está realmente o sentido da vida, o verdadeiro sentido da vida, e ficamos refletindo e às vezes ficamos bastante ansiosos de um lado para outro, ou como dizem os meus alunos, ficamos na bad, ficamos depressivos, né? A depressão não é só um fator neurológico, né, como colocam alguns estudiosos, alguns médicos da área da psiquiatria, né, algumas pessoas da área da medicina. Claro, em algumas pessoas o fator neurológico vai ser predominante, mas a questão, né, da depressão, dos grandes problemas sintomáticos que nós sentimos hoje relacionado às nossas emoções, relacionada ao nosso psiquismo, relacionadas à nossa saúde mental, vem também de questões externas. É um diálogo aí entre o nosso processo interno e questões externas. Então, muitas vezes nós nos adoecemos por questões externas. Com isso eu estou querendo dizer que o ser humano é uma vítima? Não, de maneira nenhuma. Eu estou querendo dizer que tudo é um fator, que quem determina todas as coisas são os fatores externos, são os problemas sociais, econômicos, financeiros, políticos. Não, de maneira nenhuma. É realmente do ser humano e cabe realmente a cada ser humano a maturidade, o processo de maturação, o processo de desenvolvimento, e nesse processo acabamos ficando melhores, nos sentimos melhores. Mas que existe sim, dentro do construtivismo, do socioconstrutivismo, da psicanálise, claro que com muitas perspectivas, abordagens, modos de compreensão diversos, mas de um modo geral, todas essas teorias e todos esses processos de análise, sejam dentro da educação ou fora dela, vão mostrar que a relação é entre o interno, nossos processos humanos internos, e entre também os fatores externos. Então, hoje a questão é a motivação. Vamos conversar sobre motivação. Nesse mundo em que é bem complexo, né, da gente viver, a gente procura se motivar para alguma coisa. E este mundo, ele é um mundo bastante, além de líquido, como o Bauman fala, ele também é um mundo bastante pronto, né? Vamos dizer que tudo tem que ser, já está feito, porque ninguém mais tem tempo de fazer nada. Então é um mundo que exige o aqui e o agora, é um mundo que exige ações. Então, muitas vezes, diversos profissionais, o processo de coach, por exemplo, é um processo que vai parar para falar que a ação precede a reflexão, e para falar em motivação, em dar o melhor de si,
em ser melhor hoje do que ontem, em sempre desenvolver-se cada vez mais, em sair da zona de conforto, em se superar, em cada vez mais estar melhor, em cada vez mais estar com as emoções mais desenvolvidas, cada vez mais compreender o outro e ser sempre melhor em cada área da sua vida, na área familiar, na área dos relacionamentos, dentro do seu emprego, seu trabalho, né? Com os teus filhos, para quem tem filhos. Então, nós nos percebemos diante de um sistema que já tem uma ideologia própria de fazer com que o ser humano ele seja guiado para a ação e que ele sempre tenha que se sentir responsável por ser algo melhor, alguém mais motivado. Só que é assim que de fato o ser humano funciona, é assim que de fato o ser humano é. Essas características são realmente humanas, essas características contribuem para uma saúde mental, ou elas contribuem às vezes, dessa forma tão exageradas, para um adoecimento psíquico, né? Nos termos, quando eu falo em adoecimento psíquico, eu estou falando dos termos do Carl Gustav Jung. Mas vamos começar já desde o Freud, né? O Freud ele falou que existem dois tipos de pulsões. O que são pulsões? É aquilo que me dirige, me encaminha para uma realização na minha vida. A pulsão é eu me apaixonar, é eu estar apaixonado por algo. E o Freud vai dizer que a libido, né, que é relacionada a desejo, né, que é bem relacionada à questão sexual, mas libido sexual e o ato sexual são coisas diferentes, né? Mas já pegando do pai da psicanálise, então a libido, que é a nossa energia de viver, a energia que nos mantém vivos, essa libido é o que vai fazer com que a gente consiga realizar as nossas pulsões. Então é natural que quando a gente está bastante apaixonado por uma ou algumas coisas, a gente use menos energia ou pouca energia para outras coisas. Então o que em resumo o Freud estava querendo dizer com isso? Que a energia do ser humano não é ilimitada. Tem pessoas que têm uma energia maior e mais forte, tem pessoas que têm um pouco menos dessa libido. Mas, seja como for, ninguém tem energia ilimitada para sempre se sentir bem, motivado e dar conta de tudo para ontem. Entendem? Então, a partir de Freud, né, lá do século XX, ele já percebendo essa maneira nova de se viver, né, da modernidade, da revolução industrial, que criou várias tecnologias e várias novas formas de se conviver, de fazer emprego, né, de se produzir, de se ganhar, de se gastar, de se consumir. O Freud já percebia esse adoecimento nas pessoas, porque muitas pessoas tentavam dar conta de tudo ao mesmo tempo e elas acabavam frustradas, porque isso não é característica do ser humano. Isso acaba com a nossa libido, com a nossa energia. É natural do ser humano que ele foque em algumas coisas, consiga realizar essas coisas ou não, e se não conseguir, se apaixonar por outras coisas e dar continuidade à sua vida, mas nunca será natural do ser humano e normal, entre aspas, né? Porque nós não sabemos de fato o que é normal, mas nunca é normal do ser humano conseguirmos dar conta de todas as áreas, todas as esferas e todos os campos de nossas vidas com toda a energia, toda a motivação, todos os dias do ano, né, de nossas vidas. Isso não é possível. Com isso, eu não estou criticando o processo de coaching em si, até porque eu também tenho formação, 2 formações aliás, na área de coaching. E muitas técnicas são importantes se a pessoa já tiver maturidade para ela fazer o processo e saber o que ela realmente quer alcançar. Que isso a gente pode discutir melhor como é que funciona esse processo
em outros vídeos. O canal está só começando, mas o importante é saber que essa ideologia da automotivação, de você sempre se automotivar, sempre estar motivado, ela não é muito benéfica do ponto de vista psicológico, psicanalítico mais profundo, né, do Freud, do Jung, que estudaram realmente vários casos clínicos, né, em suas clínicas do ser humano. Não é algo realmente do ser humano. E quando a sociedade ela tenta impor questões que vão contra características humanas, o que nós temos é um adoecimento psíquico. Com isso eu não quero dizer que a gente deva abandonar as nossas vidas, os nossos trabalhos, as nossas responsabilidades. Existe o mundo prático, né? Nós temos família, nós temos filhos, mas quando nós estamos fora do trabalho, das exigências, é muito importante fazermos duas coisas. Primeiro, tentar fazer com que a mente, né, de modo geral, ela relaxe. Isso não é fácil, porque o mundo está muito atropelado, muito corrido, mas a gente precisa relaxar por meio de várias coisas. Aí é uma questão individual, depende né, se você tem sua religião, se ela te ajuda, se você tem sua filosofia de vida, mas procurar relaxamento. Segundo, procurar refletir. Não é porque nós fazemos parte de um contexto, não é porque nós fazemos parte de uma estrutura social que a gente não possa criticar aquela estrutura social, que a gente não possa pensar contra, que a gente não possa refletir contra. A gente pode, só que é claro, nós não vamos bater direto contra autoridades, até porque isso seria imprudente e estaria até, dependendo das nossas ações, fora das leis. Mas criarmos grupos, estarmos sempre promovendo debates, reflexões, discussões em grupos com pessoas que pensam parecido é altamente benéfico, principalmente nesse mundo que também nos favorece, porque é um mundo completamente um mundo de polos, de opostos. Então é um mundo que quer lucrar, que quer ganhar, mas que também nos possibilita formas alternativas de vermos a própria vida e de lutarmos contra determinadas estruturas que não favorecem a vida humana. Então as redes sociais são um exemplo disso, né? A gente nessa pandemia nem precisa, nesse momento que esse vídeo está sendo feito, nós estamos na pandemia e a gente nem precisa sair de casa para encontrarmos pessoas, grupos, associações, afiliações que pensem, né, que tenham pessoas que pensem parecido como nós, fazendo assim com que a gente procure de algumas formas mudarmos esse contexto e fazer com que as coisas fiquem mais saudáveis a níveis humanos. Bom, então o Jung, para encerrar esse vídeo, né, eu já falei do Freud, e o próprio Jung, que estudou muito tempo com o Freud, ele vai falar sobre uma coisa chamada self e outra coisa chamada processo de individuação. Como eu não quero me estender muito, concluindo, o self é todo o nosso eu. É quando o nosso eu ele está em equilíbrio. É quando o centro do nosso eu ele consegue ter consciência, não uma consciência racional, mas uma consciência mais integrada de tudo, até mesmo de certos processos inconscientes. Até o inconsciente ele se estrutura e fica de uma forma mais íntegra, e até o inconsciente, né, conteúdos do inconsciente vêm até nós para nos ajudar e para nos deixarmos mais equilibrados. Então esse é o self, é aquele ser bem integrado que tem consciência intuitiva de todas as suas partes, de todo o seu eu, né, de si mesmo, do si mesmo, e tendo essa consciência está mais equilibrado para viver nos seus contextos externos, com pessoas, com instituições, né, nos contextos externos onde nós somos colocados. E o processo de individuação é justamente isso, é fazer com que o self esteja cada vez melhor e mais equilibrado. Mas como o Jung coloca, é um processo, ou seja, é algo que está sempre acontecendo. Não é algo que em 12 dias, em 12 meses, em algumas sessões vai estar completo. Existe
Não existe início, nem existe o fim, só existe o processo, a continuação. E o processo de individuação é o quê? É o ser se entender a partir de si mesmo, do seu estilo, do que ele gosta, daquilo que chama atenção, fazendo com que ele se desenvolva cada vez mais. É ele se desenvolver a partir dele próprio, vendo e percebendo que no seu inconsciente existem questões que podem sim, né, diferente do Freud, que achava que no inconsciente só existiam conteúdos negativos, o Jung percebe que no inconsciente existem coisas bastante produtivas e interessantes desde a nossa pré-história até o momento atual em que vivemos. E aí a gente é quem vai atualizando esses conteúdos e trazendo eles para a superfície e nos tornando melhores com esses conteúdos do inconsciente. Assim, o processo é chamado de processo de individuação. Por quê? Porque cada indivíduo vai conhecendo a si mesmo e vai se autodesenvolvendo, se auto-melhorando e cada vez mais estendendo o seu self. Cada vez mais tendo um self mais equilibrado, mais amplo e mais sistêmico, se conhecendo, né? É como se fosse um organismo completo que se autoconhece. E o nome é processo de individuação porque é isso, conhecer a si mesmo. Então, não é o dogma religioso, não é a crença política, não é os sistemas, né, meio que mecanizados e estruturados que dizem faça assim que dá certo, que vai fazer a gente conseguir verdadeiramente estarmos bem e otimistas, né? Então, o otimismo não tem nada a ver com processos estruturados, tem muito mais a ver com a percepção de si. E por mais que a religião, por mais que a cultura, por mais que algumas dicas, alguns passo a passos nos ajudem, mas se não passar pelo conhecimento de si mesmo, não vai valer de muita coisa. O mais importante é o conhecimento de si mesmo. Então, essa é a reflexão deste vídeo sobre otimismo, sobre a questão aí do processo de individuação do eu, do self. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se não é inscrito, se inscreve, comenta, compartilha e até os próximos vídeos.